O América 24 Horas recebe agora Adilson Góes, ele que é CEO da Fair USA. Góes tem 35 anos de experiência do setor de câmbio e no comércio exterior. Góes, muito obrigado por receber a reportagem do América 24 Horas. Eu que agradeço, Fernando, é um prazer falar contigo. E num momento tão difícil de crise como essa, eu acho que todos têm que contribuir com aquilo que conhece, com aquilo que já viveu, para tentar amenizar, orientar melhor a população. Exatamente, Góes. E a gente que está vivendo aí um momento de quarentena quase que compulsória, não é mesmo? Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre essa situação econômica impactada com o coronavírus. Eu posso dizer, Góes, que o coronavírus virou um tipo de commodities? Falando assim parece estranho, mas de certa forma sim. Eu diria assim, um commodities e até bastante democrático. Porque se você pegar o pessoal, alguns comentam no Brasil que era doença de rico, que o pessoal estava numa grande festa, pessoas estão viajando, e de fato você vê notícia na Espanha de diretor em Portugal de um grande banco que veio a falecer, infelizmente, devido a contraiu essa doença, mas ela vai atingir a todos, né? Então, é algo muito delicado, não é só uma questão, por exemplo, de saneamento básico, que às vezes você vai num lugar na periferia que sofre um pouco mais, né? Ele se alastra de uma forma muito geral, ele é bastante democrático, terrível isso, porque você vê, a gente tem outras vezes como o câncer também, que não escolhe tamanho por... O que a gente vê é que as crianças prestam ser um pouco porrado e os idosos são um pouco mais atingidos. Agora, do ponto de vista se são commodities, óbvio que o mercado financeiro ele tem aí a sua capacidade de se reinventar, também procurar oportunidades, as ações baixas, mas o momento é muito difícil e muita gente preocupada, né? Pois é, Góes, a gente tem visto aí uma série de circuit break na Bolsa. Te pergunto, é o momento de investir na Bolsa? É o momento de comprar ações? Então, essa é uma pergunta também que o pessoal diz que é de $1 bilhão. Por que você fala o seguinte? Não, uma ação que estava $28, hoje batendo na casa de 13, 12, nós tivemos, eu acho que é o 7º circuit break, hoje teve mais um, né? E aí você fala, eu acho que já é o momento, a Bolsa é momento de entrar em baixa e não em alta. Só que, eu te pergunto, será que não tem espaço para cair um pouco mais? Alguns países estão em quarentena, mas a gente sabe que isso vai esperar pelo menos 30, são 14 dias inicial, as escolas pararam por 14 dias, mas se estenderam até abril, final de abril, então vai dar uns 40 e poucos dias. Quer dizer, 40 e poucos dias, como é que essa ação vai se comportar em 40 dias? Aquilo que estaria valendo 12, será que ela não pode estar valendo menos? Então fica essa dúvida na cabeça do investidor, será que é o momento? É difícil saber. Você atribui isso como sendo, por exemplo, nos Estados Unidos, nós estamos vivendo o início, na verdade, da crise, né? A chegada do coronavírus. Se comparar, nós temos aí 1.500 casos confirmados nos Estados Unidos. E já na China, no seu pico de contaminação, eram 8.000 casos por dia. Ou seja, é nesse tipo de informação que você se baseia que a tendência de queda da Bolsa, das ações, ainda deve avançar? Exatamente. É exatamente isso, Hessel. Você pega, por exemplo, você para diante de uma crise, você não vê a hora, você sabe que você está na crise, você vai passar por ela, você não vê a hora de fazer a curva, de bater no fundo de poço e começar a subir. E a gente, eu acho que está um pouquinho distante ainda de chegar a essa curva, porque vai ser muito terrível quando você anunciar uma quantidade bem maior que essa que você falou, de contagiados, de pessoas, e aí, infelizmente, vão aparecer alguns óbitos, né? E quando você fala em morte quando está distante de você, parece um filme de ficção, mas quando está próximo, isso impacta demais e desestabiliza muitas pessoas emocionalmente. Então eu acho que a gente vai passar por um momento ainda, pode passar, não gostaria, mas eu acho que a gente pode passar por um momento de bastante dificuldade ainda. Diante deste momento, Góes, você que tem experiência no comércio exterior, quem sai lucrando diante desta crise? Porque nós sabemos que tem oportunidades que surgem diante de um momento como esse. Você consegue visualizar essa janela de oportunidade? Olha,
eu vou dizer o seguinte: quem tem dinheiro em caixa, quem tem a sua situação bastante equilibrada, esse vai sofrer menos. Eu tive a oportunidade de ver no subprime empresas enormes que um ano antes do subprime estava fazendo proposta para comprar sua concorrente, só que ela tinha um endividamento em dólar absurdo no seu número de exportação. Quando chegou o subprime, que os bancos não quiseram renovar as linhas, ela praticamente foi comprada pela empresa que ela estava fazendo uma proposta um ano antes, porque estava quebrando. Outras empresas quebraram de fato, foram compradas assim a preço de banana. A ação valia 9 na bolsa, valeu 50 centavos. E teve um grande grupo no Brasil que também estava, bem na linha que você está perguntando, que estava também bastante endividado em dólar, tinha feito uma rolagem enorme em dólar no fluxo de exportação, mas quando foi chamado para liquidar os contratos, ela simplesmente tirou 3 bilhões de reais do caixa e pagou os seus contratos, ou seja, ela zerou o seu problema. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, é o seguinte: quem tem dinheiro em caixa, ele supre as suas necessidades, paga as suas contas e ele fica quieto. Isso vale para as pessoas físicas também. Imagina aquela pessoa física que está de quarentena, que nós estamos, se isso se estender, ele começar a reduzir o trabalho, se ele tiver um caixa, ele vai conseguir resistir a uma pressão. Agora, quem não tem caixa, tem dificuldade, imagina só o sofrimento. Por isso, esse socorro aí, que vai ser bastante importante do governo americano, mandando cheques mesmo, dinheiro para a conta de cidadãos americanos, de pessoas que estão nos Estados Unidos, para dar uma ajuda, né? Exatamente, que é inclusive destaque do Wall Street Journal, né, informando aqui 850 bilhões, nós estamos falando de bilhões de dólares despejados no mercado, dinheiro limpo, e agora há pouco Paulo Guedes, ministro da Economia do Brasil, estava anunciando um benefício ao cidadão brasileiro de R$200. Ou seja, há uma distância muito grande das realidades, tanto dos Estados Unidos como do Brasil, que se você comparar, eu sei que a comparação ela é burra, mas o Brasil fica muito aquém desse potencial que os Estados Unidos oferecem para o cidadão americano. Hessel, assim, nós somos brasileiros, nós estamos aqui, eu vim transferido pela empresa para a gente fazer um trabalho com a comunidade brasileira e também com os investidores, de uma forma geral, do Brasil para cá e daqui para o Brasil, mas é um momento preocupante no Brasil. O Brasil é justamente essa empresa que eu te falei que ela estava endividada, com problema, que a ação valia 9 e passou a valer 50 centavos. Por quê? Ele veio com problemas estruturais, vem com problema de reformas, vem com problemas políticos, crise no Congresso e Executivo. A própria sociedade tem as suas dificuldades, tem um endividamento muito grande. E aí você pega, por exemplo, você vê os Estados Unidos, que a quantidade de dinheiro despejada, R$200. Você sabe o que vai ser feito com R$200? Efetivamente é muito pouco. É uma ajuda? É uma ajuda. Mas não tem um grande efeito, assim... Pode ter um efeito de o governo estar se preocupando, estar mostrando, mas dura o quê? Uma semana? 2 na mão de uma família pobre? Então, imagina só o que a gente pode enfrentar. Então, o Brasil é um país que, numa crise, eu digo o seguinte, isso vale para casal, isso vale para quem está enfermo. No momento de crise, quem está saudável, quem está seguro, quem está organizado, ele resiste mais. Isso é desde um furacão. Quem está frágil, às vezes pode bater de um jeito que tem dificuldades enormes para se recuperar no futuro, né? Góes, a gente falando de economia, sobre o impacto do coronavírus na economia, a gente vê um comportamento muito próximo da realidade aqui dos Estados Unidos e bem como do Brasil também, sobre a tarifação do combustível na bomba. A gente vê nos Estados Unidos baixando cada vez mais. Hoje, por exemplo, o galão R$1,90, $1,90, e no Brasil a tendência é sempre de subir. Nós sabemos que o Brasil não tem capacidade petrolífera, ela depende de petróleo externo, mas esse petróleo é taxado em dólar. Ou seja, é uma administração difícil de se fazer, é um controle difícil de se fazer no Brasil? Não, assim, na realidade o petróleo está despencando o preço. O preço de bomba no Brasil também deveria cair, porque se o Brasil também, por um lado, ele é exportador de petróleo, ele é importador, ele consegue fazer uma compensação e beneficiar na bomba. Poderia ser feito isso. O problema é o seguinte, que nos Estados Unidos você não tem uma estatal que paga royalties e sustenta alguns
estados e municípios como é no Brasil. O petróleo aqui, ele é livre, ele é um commodity, caiu, são empresas privadas que administram, existe uma competitividade entre elas. No Brasil você tem um monopólio, e não só um monopólio, você tem uma dependência do Estado de uma empresa que a gente sabe o histórico da Petrobras. Já passou por um turbilhão fortíssimo em corrupção, se manteve viva, é uma empresa muito forte para aguentar o que aguentou, mas ela tem que carregar um peso nas costas, que é o Estado esperando o dinheiro cair. Então, por isso que o preço não vai para a bomba, como despenca aqui para 1,90, 1,88, que pode cair até mais. No Brasil, o petróleo cai e o preço se mantém, porque a empresa precisa pagar suas contas, e aí quem paga a conta quem é? A população. Nós estamos conversando aqui com Adilson Góes, ele é CEO da Fair USA. Góes, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, e eu queria fechar essa nossa entrevista te perguntando o seguinte, fazendo uma previsão dos deuses, se é assim que a gente pode nomear neste momento. Até onde chegará o dólar no Brasil? Bom, essa pergunta é uma pergunta dificílima, mas se a gente acompanhar alguns históricos do câmbio, por exemplo, o câmbio já teve 4,01 em 2001, 2002, quando, da ocasião lá da eleição do Lula, ele estava fora das pesquisas e acabou ganhando a eleição, o pessoal achou que ele não ia cumprir os contratos, que ia fechar a fronteira, aquele negócio todo, e aí então houve uma histeria e o dólar subiu. Quando viu que não era nada disso, que o Lula veio com um trabalho normal, que aí cumpriu os contratos, fez um trabalho no país, o dólar foi cedendo, e em pouco tempo cedeu, até que antes de terminar o mandato caiu para 1,60. Então, o que eu quero dizer com isso? O dólar no Brasil, ele é muito impactado com essas situações do mundo. O dólar, ele referencia muita coisa, ele é uma moeda que as pessoas, quando têm dúvidas, eles correm pro dólar. O dólar da segurança hoje bateu 5,20, é o recorde, até agora do número nominal. Mas se nós pegarmos aquele dólar de 2001, 2002 e trazemos ele hoje em termos de inflação, ele está acima disso, ele está na casa de 7. Mas eu te digo o seguinte, se sumirem os vendedores do mercado e o Banco Central não atuar ou criar uma crise ainda um pouco mais forte, esse dólar pode sim passar do número, ele pode sair da mão, Hessel. Aí você fala, isso aí é provável que vai acontecer? Eu posso comprar dólar agora porque é o momento? Não, eu não estou dizendo que vai acontecer e nem gostaria que acontecesse e nem acho que isso é factível. Quer dizer, não é provável, mas que pode acontecer, pode. Ele pode bater seus 6, seus 7, depende do tamanho da crise que vem e como que o governo vai se comportar. Se você pegar o dólar de lá de trás e puxar para hoje, ele dá um 7 alguma coisa. Então imagina, não é loucura falar. Se eu chegasse para você em dezembro e falasse que o dólar hoje está 5,20, você ia mandar falar, prender você. Tá fora do parâmetro, né? Tá fora da casinha. Mas eu acho que pode. Mas também ele pode voltar para o seu nível de 4 e alguma coisa. 4 baixo, 4,20, 4,15, 4,30. Então nós estamos num momento de crise que especular nesse momento é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Ela pode estar muito bem, mas ela pode errar feio na situação porque ela não é especialista. Qual que é a cotação ideal, na sua opinião, Góes? Olha, eu vou fazer um cenário, tá? Para poder te dar a cotação. Se o coronavírus acontecer, o que os médicos estão falando, em 60 dias, de certa forma no mundo, tudo, assim, uma boa parte já contraiu o vírus, já criou anticorpos, já está com a vida voltando, eu acho que o dólar, considerando que hoje está 5,20, na casa de um 4,50, 4,40, seria motivos da gente soltar rojões e festejar. Seria um número, para quem bateu 5,20, quem sabe até subir um pouco mais e voltou, é momento de soltar fogos mesmo e de festejar. Agora, se esse coronavírus enroscar um pouco mais e durar mais uns 90 dias nisso, porque eu vi uma notícia que a gente não sabe o que é fake news, o que é verdadeiro, que tem pessoas que já foram infectadas na China que estão se reinfectando. Quer dizer, se isso se prorroga por 6 meses,
Eu não posso falar que o dólar vai voltar. Não tem como te falar que o dólar vai voltar. Eu só posso dizer assim, ou ele se mantém ou ele sobe. Porque vai criar um espaço de tempo tão grande que vai causar, sem dúvida nenhuma, um pânico forte e uma quebradeira no mercado. Momentos são difíceis. Góes, muito obrigado pela sua participação aqui no América 24 Horas. Eu conversei com Adilson Góes, ele é CEO da Fair USA. Muito obrigado aí por abrir espaço na sua agenda e conversar com a gente. Eu que agradeço, Hessel. Não sei se você viu, mas a última notícia que eu vi agora sobre o Trump dizendo que nós estamos em um momento tão difícil ou pior do que a Segunda Guerra Mundial. Pois Ele então. Isso. Então vamos nos esconder nos bunkers, então. Um abraço. Hessel, muito obrigado. Tá bem? Tchau, Até tchau. mais.